Programa Em Cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Um cara que por enquanto só provou que só sabe fazer uma coisa. Um super-herói na cadeira de rodas. Uma desconfiança, uma figura fascinante, carismática e repugnante. Nem tudo é oportunismo. O ator mais bem escalado para um personagem na história. Uma profecia, uma inspiração. Crianças interessadas. Um filme que deveria estar queimando no lixão. No final, tudo isso fará sentido ou não. O Em Cartaz já está na área com as estreias da semana nos cinemas, começando com um terror. Em Sorria 2, uma famosa cantora pop, prestes a começar uma grande turnê, acaba com uma preocupação muito maior em sua vida quando ela passa a ser atormentada por visões terríveis e assustadoras. E o segredo para se livrar desse mal pode estar no seu passado. O primeiro Sorria foi um dos filmes mais vistos de 2022. Para ser mais exato, foi a 20ª maior bilheteria daquele ano, que foi o ano da retomada pós-pandemia para valer, com as salas de cinema sendo disputadas por gigantes como Avatar: O Caminho da Água, terceira maior bilheteria da história, Top Gun Maverick, 13ª maior bilheteria da história, e ainda filmes novos de Jurassic World, Minions, Pantera Negra, Batman, Thor, Animais Fantásticos e Onde Habitam, enfim. De quebra, Sorria foi a maior bilheteria para um filme de terror em 2022. Arrecadou mais de 217 milhões de dólares, ou 200 milhões a mais do que custou para ser feito. Pois é, 200 milhões de dólares de lucro bruto. Tudo isso grita uma coisa: continuação. E seguindo o ritmo de produção do terror, a continuação veio a jato, só 2 anos depois do original. É o projeto de estimação do diretor e roteirista Parker Finn, que fez praticamente só isso na carreira até aqui. Ele tinha feito um curta-metragem em 2018 e em 2020 ele fez mais um, Laura Hasn't Slept, Laura Não Dormiu. É esse curta de 11 minutos que foi ampliado e ganhou recheio para se tornar o primeiro Sorria. O Parker Finn, inclusive, levou a protagonista, Caitlin Stasey, para repetir o papel no longa. Daquele filme para esse novo, mais uma vez ele só puxa um ator, Kyle Gallner, que fez o policial, que faz, também o policial Joel. Por falar em elenco, é interessante notar aquilo que eu estava dizendo antes, de como as coisas se movimentam rápido no terror. Menos de um ano atrás, Sorria 2 ainda estava selecionando o elenco. A nova protagonista, Naomi Scott, foi anunciada em dezembro de 2023. Em janeiro desse ano, eles começaram a filmar e terminaram em março. 7 meses depois, nós estamos recebendo o filme pronto. É muito mais rápido que o ritmo normal de Hollywood. O Parker Finn ganhou moral para fazer essa continuação, com o sucesso do primeiro filme, claro. Tanto que a Paramount ofereceu, e ele aceitou, um acordo segundo o qual, quando ele tiver um projeto de filme de terror, ele deve apresentar para a Paramount primeiro. Se ela não quiser, aí ele pode tentar a sorte em outro lugar. E o primeiro projeto que ele apresentou, espertamente, foi o dessa continuação. Claro que ele sabia que tinha mais chances de receber o sinal verde do que se tentasse algo do zero. Mas nem tudo é oportunismo. O Parker disse que não quis fazer como muitas continuações de terror fazem, que é explorar as origens da entidade maligna que provoca as mortes. Ele preferiu deixar o mistério e, em vez disso, explorar outras possibilidades. Eu acho ótimo. Eu vou achar melhor ainda se o próximo projeto dele for algo diferente e não Sorria 3. Por hora, Sorria 2 está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 18 anos e duração de 2 horas e 8 minutos. Emendando essa estreia com a próxima, temos um documentário. Não é muito comum que documentários sejam exibidos no cinema, em sessões regulares, com uma distribuição ampla. Mas esse aqui se justifica, porque ele conta uma das histórias mais tristes, mas também bonitas e simbólicas e inacreditáveis que a gente conhece. Super/Man, a história de Christopher Reeve, trata de como um ator se confunde com um personagem tão icônico quanto o Superman. Mais pra frente, esse mesmo ator sofre um acidente e fica tetraplégico.
Em uma análise simbólica, o Superman, o ser mais poderoso do universo, ficou com o corpo quase todo paralisado. E mesmo diante da tragédia, ele se mostrou, mais uma vez, um herói. Poucas vezes na história do cinema, uma escolha de elenco foi tão feliz quanto a de Christopher Reeve para fazer o Superman. A começar pela incrível coincidência de que o ator que fez o personagem na série de TV dos anos 50 se chamava George Reeves, com um S no final. Mas claro que estava longe de ser só isso. Fisicamente, o Christopher Reeve personificava de maneira impressionante o herói. Com 1,93 m de altura e físico atlético, ele já tinha meio caminho andado para ganhar o papel. Mas ele conseguia ir além. Tinha a fisionomia, tinha o cabelo e tinha até a persona cinematográfica ideal, com uma grande capacidade de transmitir o senso de heroísmo, mas também uma certa ingenuidade, aquele lado escoteiro do Superman. Um contraponto perfeito à Lois Lane atrevida e algo sexy da Margot Kidder. Simplesmente tinha que ser ele. Era o papel que ele nasceu para interpretar. Claro que essa simbiose entre ator e personagem trouxe muito de positivo para a carreira dele. Mas também dá para argumentar que teve um lado negativo. Ele era tão Superman que era um pouco difícil vê-lo em outro papel. Fora os 4 filmes como o herói, ele fez apenas 2 outros de grande repercussão. O romance Em Algum Lugar do Passado, ainda no início dos anos 80, e o drama de época Vestígios do Dia, em que ele tem um papel menor. A carreira dele já parecia em declínio em 1995, quando ele sofreu um acidente enquanto cavalgava e ficou paralisado do pescoço para baixo. Depois disso, ele ainda atuou em algumas poucas produções, incluindo uma refilmagem para a TV do clássico Janela Indiscreta, de Alfred Hitchcock, em um bem sacado aproveitamento da deficiência dele para assumir o papel que James Stewart tinha feito no original. O ativismo social não era algo novo para Christopher Reeve. Um liberal, algo que no Brasil pode ser melhor traduzido como progressista, ele se envolveu em várias causas, como a defesa de atores ameaçados pela ditadura chilena de Augusto Pinochet e a defesa de uma lei de incentivo à arte, uma espécie de Lei Rouanet dos Estados Unidos. Sim, a fundamental lei de incentivo à cultura não é uma exclusividade brasileira. Até Hollywood, a potência do cinema mundial, tem uma. Mas a imagem chocante do Superman paralisado em uma cadeira de rodas também teve um poder transformador e deu a Christopher Reeve uma nova causa para lutar: o direito das pessoas com deficiência. Ao lado da mulher Dana, ele criou uma fundação que liderou lutas como a de benefícios sociais a pessoas com deficiência e o apelo para mais pesquisas para o uso de células-tronco para recuperar pessoas nessas condições. A instituição já conseguiu levantar até hoje 65 milhões de dólares para essas causas e conseguiu que o governo americano investisse muito mais que isso em pesquisas. E essas são as coisas que a gente pode medir. O que não dá para ser medido é o quanto ele inspirou e inspira até hoje pessoas no mundo todo a lutar contra as suas dificuldades. Tudo isso, claro, é material para cinebiografias e documentários. Pelo menos um documentário foi feito e agora pode ser conferido nos cinemas. Com o genial título Super/Man, a história de Christopher Reeve está em cartaz com classificação indicativa 10 anos e duração de 1 hora e 45 minutos. E se você gosta do Em Cartaz, e eu tenho certeza que gosta, que tal se inscrever aqui no nosso canal? Eu faço questão da sua presença, que para mim é motivo de muita honra e alegria. Tamo juntasso! Seguindo agora com a terceira estreia da semana nos cinemas, polêmica, ponto de exclamação. É O Aprendiz, filme que conta a ascensão de Donald Trump nos anos 70 e 80, saindo da sombra do pai para se tornar um magnata do ramo imobiliário, sob as asas de um influente e inescrupuloso advogado. Spoiler! O mocinho, ou melhor, o bandido, não morre no final. Claro que um projeto desses só poderia estar envolvido em polêmica. Como tudo que cerca essa figura fascinante,
ainda que repugnante, que é o carismático Donald Trump. Ele por si só é alguém que desde o final dos anos 80 é figurinha fácil no universo do entretenimento. Bem antes de protagonizar o super bem-sucedido reality show O Aprendiz, ele apareceu, na maioria das vezes como ele mesmo, em um monte de produções. Curiosamente, a maioria delas é comédia, como os filmes Esqueceram de Mim 2, Os Batutinhas, Zoolander e Amor à Segunda Vista, e as séries Um Maluco no Pedaço, The Nanny e Sex and the City. Sem falar na hoje famosíssima aparição em Os Simpsons, naquela previsão, muitos diriam profecia, de que ele se tornaria um dia presidente dos Estados Unidos. Mas esse filme agora não conta com a participação dele. Muito pelo contrário, ele ficou compreensivelmente furioso. Afinal, O Aprendiz mostra tudo de errado que ele teria se disposto a fazer para chegar onde chegou. E muito mais, como a vaidade sem limites, o abuso de anfetaminas e até um suposto estupro cometido contra sua ex-mulher, Ivana. Nesse caso, as informações foram extraídas do processo de divórcio dos dois, embora ela depois tenha desmentido, dizendo que ele jamais a estupraria, que eles são ótimos amigos e que ela usou a palavra estupro no sentido figurado e não no sentido literal. Ela morreu há 2 anos e não pode dizer o que achou do filme. Já Trump o definiu como um ataque cruel, barato, difamatório e politicamente repugnante, que não deveria ter visto a luz do dia e que não mereceria nem estar em desconto em uma loja de filmes direto para DVD que está prestes a fechar. Uau, isso foi muito específico, hein? Ele disse ainda que o filme deveria estar queimando em um lixão e que os envolvidos no projeto são a escória humana. O diretor, o iraniano Ali Abbasi, respondeu se oferecendo gentilmente para fazer uma sessão do filme exclusiva para Trump, acreditando que se ele assistisse, ele aprovaria o que está na tela. Mas não abaixou as armas e disse que filmes realistas que alertam para a ameaça do fascismo precisam ser produzidos. O consultor político conservador Roger Stone, que trabalhou muito proximamente e por muito tempo, tanto com Trump quanto com seu mentor Roy Cohn, disse que tem que admitir que pelo menos o modo como o mentor é retratado é absurdamente preciso. Esse personagem da vida real é interpretado aqui por Jeremy Strong, cujo principal papel da carreira até aqui é o de Kendall Roy na espetacular série Succession. Ou seja, ele deve ter se sentido em casa fazendo um sujeito inescrupuloso, o que era basicamente uns 90% dos personagens de Succession, incluindo o dele mesmo. Já o papel de Trump ficou com um irreconhecível Sebastian Stan, o soldado invernal dos filmes da Marvel. Já está rolando o zum de indicação ao Oscar para ele. Mas eu peço que você preste atenção também na ótima atriz búlgara Maria Bakalova como Ivana Trump. O projeto todo desse O Aprendiz começou em 2018 e previsivelmente enfrentou muitas dificuldades até finalmente chegar às telas. O medo de processo fez com que um estúdio após o outro se recusasse a se envolver. Entre eles, a Netflix, o que o diretor do filme disse que entende. Afinal, segundo ele, milhões de assinantes da Netflix são apoiadores de Trump. O jeito foi fazer o filme de forma 100% independente. E aí o bilionário Dan Snyder, que doou mais de $1 milhão para a campanha de Trump, deu dinheiro também para a produção do filme, achando que o enfoque seria positivo. Aí ele viu o filme e ficou louco da vida quando descobriu que não era. Foi mais um que tentou barrar o lançamento, mas não conseguiu. Essa série de dificuldades forçou os produtores a buscar saídas. Uma delas foi uma campanha de financiamento coletivo para bancar a permanência do filme nos cinemas, já que as distribuidoras também estavam pulando fora, por medo de serem processadas. A arrecadação dessa campanha de financiamento coletivo foi de $400 mil. Mas não é só lançar. Tinha a corrida contra o tempo para lançar antes da eleição americana, marcada para 5 de novembro. Depois disso, o interesse no filme tenderia a diminuir.
Inclusive, eles aproveitaram para soltar um dos trailers no dia do debate entre Trump e a candidata democrata Kamala Harris. Nos Estados Unidos e em vários outros países, o filme estreou na semana passada. A extrema-direita ridicularizou a bilheteria de apenas $150 mil na estreia. De fato, uma arrecadação dessas para um lançamento em 1.740 salas pode ser classificada como decepcionante. Mas esse primeiro dia foram de pré-estreias em uma quinta-feira. Lembrando que nos Estados Unidos o dia oficial de estreias ainda é a sexta-feira. No fim de semana de estreia todo, que é o principal termômetro que Hollywood utiliza para medir a possibilidade de sucesso ou fracasso comercial de um filme, a arrecadação foi de $1.600.000. A previsão do mercado era que fosse entre 1 e 3 milhões, ou seja, ficou praticamente no centro da previsão. Mas a gente pode sim chamar isso de fracasso. Primeiro, porque ficou só na 10ª posição do ranking de bilheteria no fim de semana, e isso sem enfrentar nenhum lançamento peso pesado. Segundo, que mesmo com um orçamento modesto de $16 milhões, uma estreia 10 vezes menor do que isso torna praticamente impossível evitar o prejuízo. Tudo bem, ainda tem a arrecadação internacional para contabilizar, mas o mercado americano costuma ser o que tem mais peso na bilheteria de um filme de lá. E vamos lembrar, para um filme de 16 milhões dar lucro, não basta arrecadar 16 milhões e 1 centavo. Começa que a renda é dividida meio a meio com os cinemas. Então, para dar lucro, a arrecadação já teria que ser pelo menos o dobro do orçamento. Segundo, que os custos de marketing são uma contabilidade separada da dos custos de produção. Se bem que esse filme está estreando praticamente sem marketing. Bom, o futuro dirá. O Aprendiz está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração de 2 horas e 2 minutos. Agora, para finalizar o nosso pacote de estreias da semana nos cinemas, tem uma aventura cômica de mistério brasileira. Perfecta, uma aventura na Escola de Gênios, é um longa-metragem derivado da série de TV Escola de Gênios. As crianças Lisa, Tom e Linus precisam recuperar a memória de Einstein, o robô da escola. Isso os leva até o misterioso laboratório Perfecta, onde um cientista mantém androides super realistas baseados em alguns dos maiores gênios da ciência. Quando esses androides saem de controle, as crianças vão ter que usar sua esperteza para resolver o problema. Eu sempre desconfio desses filmes e séries que trazem a ciência para a criançada. Não por achar que é ruim ou algo assim, muitíssimo pelo contrário. Eu acho legal demais. A minha desconfiança é se as crianças estão realmente interessadas nisso, se elas não preferem ficar vendo bobagem no YouTube. E aí eu tenho que ter a humildade de reconhecer que eu nunca tinha ouvido falar de Escola de Gênios. Aí eu fui pesquisar e já simpatizei. Mais do que isso, descobri que essa série, que estreou em 2018, já está na 6ª temporada. Isso é um sinal claro de que sim, as crianças estão interessadas. Nenhuma série é produzida por tanto tempo sem audiência. Eu achei isso tão legal, alegrou meu coração. É uma produção do Globoplay, que está toda disponível no próprio aplicativo do Globoplay, além de ser exibida no canal por assinatura Gloob. E mais um sinal desse sucesso foi o interesse em produzirem um longa-metragem para cinema, o que a gente sabe que não é barato. Então, com o meu profundo desejo de muita gente indo assistir, Perfecta, uma aventura na Escola de Gênios, está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 10 anos e duração de 1 hora e 32 minutos. Tchau!